Olá pessoal, nós vamos ter mais uma aula, vai ser a aula de síntese proteica. Então se preparem para a gente começar. Nós vamos falar então, o nosso assunto é síntese proteica. Mas antes da gente começar a falar, a gente tem que olhar algumas coisinhas para poder entender. Primeiro, falar sobre os RNAs. A gente já viu na aula anterior que onde tem indicação que os RNAs têm a ver com a síntese proteica. Então a gente tem que entender como eles são para entender a ação deles. Então a gente tem o RNA mensageiro. Nós vimos que existe a transcrição, que é a formação dos RNAs, e no caso o RNA mensageiro ele é a cópia de um gene que a gente encontra no DNA. E aí, o que a gente tem de diferente do que a gente viu na outra aula? Os genes, eles são formados por uma sequência de bases nitrogenadas. A gente fala que essas sequências são chamadas de códons. Então, o que são os códons? Conjunto de 3 bases nitrogenadas. Então, você tem 3 conjuntinhos de base, lógico que aqui eu fiz o desenho exagerado, né? Elas são uma sequência, né? Eu fiz separadinho só para a gente entender, mas tem um sequenciamento de 3 bases nitrogenadas. Então, vamos supor, o DNA, eu tenho aqui ATC. Quando for ocorrer a transcrição, vai formar um RNA mensageiro com um códon correspondente que vai ser UAG. AUTACG, como a gente já aprendeu. O que são esses códons? Os códons, eles são a representação, a codificação dos aminoácidos. Então, um RNA mensageiro, ele é formado por vários códons. Cada códon é a senha ou o código de tal aminoácido. Então, cada aminoácido vai ter a sua codificação e assim, quando for montar, né, melhor dizendo, a proteína, vai ser através da leitura desses códons, identificando qual aminoácido é que vai fazer parte dessa proteína. Ele faz essa indicação. Ainda fazendo parte do processo da síntese proteica, então a gente viu RNA mensageiro, agora a gente vê o ribossomo. Quem que é o ribossomo? É o RNA ribossômico mais proteínas. Então o ribossomo é isso aqui. Quando a gente olha de longe na imagem, a gente acha que o ribossomo é um monte de bolinha. Quando eu vou olhar ele próximo, eu vou perceber que na realidade são 2 bolinhas separadas. Na bolinha de cima, eu tenho o sítio A, que é como se fosse uma portinha de entrada. No outro lado, o sítio P, como se fosse uma portinha de saída. Entrada de quem? Aminoácidos. Então esse A guarde como aminoácidos. P, saída de quem? De proteínas, né? Agora está pronto. Então, guarde esse P como proteínas. E a parte de baixo é achatadinha, que é para dar um suporte para o nosso RNA mensageiro. Então, como se fosse assim o nosso ribossomo. Ele tem a parte achatadinha embaixo e a redondinha em cima com as 2 entradas. Eles ficam assim separadinhos. E nós temos o RNA transportador. Vocês sabem que isso aqui são todos compostos químicos, né? São fórmulas químicas. Mas os biólogos, eles gostam de desenhar, de fazer representações. Então, o nosso RNA transportador, ele parece um cubinho aqui na história, tá? Então, o que a gente vai ter? Em cima, é como se ele tivesse o códon, aquela senha do aminoácido. Então, ele sabe qual é o aminoácido que ele vai pegar no citoplasma da célula, porque ele tem o códon, que é a senha desse aminoácido. Embaixo, ele tem o anticódon, que seria o quê? O sequenciamento de bases nitrogenadas correspondentes aos de cima. Então, se em cima eu tiver ACC, que é relacionado a esse aminoácido, embaixo eu vou ter o GG, que é o anticódon. Então, em cima eu tenho o códon, onde fica ligado ao aminoácido, embaixo eu tenho o anticódon.
Agora sim, a gente vai para a síntese proteica. Então, a gente viu como eram os RNAs, né? Tivemos uma noção e a gente vai para a síntese proteica. Então, eu preciso da proteína X na célula. O RNA mensageiro foi produzido através da transcrição com a codificação da proteína X. Então, o RNA mensageiro é uma sequência de códons, sem esquecer que os códons são, cada um deles, a codificação dos aminoácidos dessa proteína. Quando ele chega, isso aqui está acontecendo no citoplasma da célula. Quando ele chega no citoplasma, ele encontra um ribossomo. E ele se une ao ribossomo, ficando dessa forma. E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer a leitura, tá, desse RNA mensageiro para poder formar a proteína. Então, como que ocorre essa leitura? Um RNA transportador com seu aminoácido, ele vai entrar pelo sítio A e vai ler o primeiro códon. O códon que a gente chama de iniciação. Esse códon de iniciação é o AUG. Esse códon de iniciação, o AUG, ele é representante do aminoácido metionina. Então, o que vai acontecer? RNA transportador entra pelo sítio A, identifica que aqui é o AUG, então o anticódon dele vai ser UAC, ele vai se ligar e a partir de agora esse aminoácido vai fazer parte dessa proteína e vai começar a leitura. Então o que vai acontecendo? Nós vamos ter uma situação assim, RNA mensageiro ligado ao nosso ribossomo. E o RNA mensageiro, ele vai acontecendo o quê? Ele vai sendo lido, vai correndo as duas bolinhas por cima dessa fitinha do RNA mensageiro, conforme ocorre a leitura. Então, o que vai acontecer? Encaixou esse primeiro RNA transportador do seu aminoácido, entra outro RNA transportador com outro aminoácido e vai ver se reconhece esse códon. Então, se o códon daqui tiver um anticódon ligado a esse RNA transportador, esse RNA transportador vai se ligar e vai ficar aqui. Se por um acaso o anticódon dele não bater com esse códon, ele sai pelo sítio P e vai embora. Vai procurar outro lugar que está acontecendo a síntese proteica. Se reconheceu, fica. Vamos supor que eu tenha esse códon UUU. O anticódon que tem que estar no RNA transportador será AAA. Encaixou, ficou. Conforme vai encaixando e vai ficando o RNA transportador com seus aminoácidos, os aminoácidos são ligados entre si através de ligação peptídica. Então, o aminoácido faz parte dessa proteína, ele fica ligado ao seu RNA transportador, o outro entra e por ligação peptídica eles ficam ligados. O primeiro RNA transportador que entrou, agora que o seu aminoácido faz parte da proteína, está ligado através de ligação peptídica, ele sai pelo sítio P e vai embora. E assim vai acontecendo. Conforme entra o RNA transportador, o último que entra sempre segura a corrente de aminoácidos que a gente tem aí. Então, o que vai acontecer? A gente viu, entra RNA transportador, identifica o seu anticódon com o códon do RNA mensageiro, seu aminoácido fica ali, é ligado por ligação peptídica ao aminoácido anterior e devagarinho nós estamos formando uma proteína. Até que entra o último RNA transportador aí na história. Ele vai encontrar um desses três códons de terminação, UGA, UGA, UAA ou UAG. Ele vai encontrar um dos três. Então, se ele chegar aqui no final, encontrou UGA, ele vai identificar, é como se tivesse escrito fim aqui. Ele vai identificar, ele vai ver que vai ter a terminação ali da produção. Esses códons não possuem aminoácido, então ele não vai se ligar, o RNA transportador, mas ele vai dar o fim à produção. Ele vai sair pelo sítio P
esse RNA transportador que estava ligado vai se desligar e vai soltar o aminoácido com a correntinha toda de aminoácidos aqui, então a proteína está solta a partir de agora. As duas bolinhas do nosso ribossomo aqui, elas vão se separar. Separou. O que vai acontecer? Proteína sai pelo sítio P, bolinhas se separaram, RNA mensageiro também. RNA mensageiro se separou, ele se desmancha. Por que ele se desmancha? Porque se ele ficar inteiro no citoplasma da célula, vai vir outro grupinho de ribossomos se unir ali para produzir a proteína X. E agora acabou, eu precisava de 10, eu tenho as 10 proteínas. Então, ele desmancha e fica o ribossomo disponível para produção, RNA transportador circulando, procurando outro local que está tendo produção de proteína, e a proteína vai ser utilizada no local necessário para a célula. Então vocês percebem que o processo de síntese proteica ele não é um processo difícil, ele é um processo repetitivo. Só que existem alguns detalhes que a gente não pode esquecer, tipo os RNAs, os códons, os anticorpos. A gente lembrando disso, a gente consegue identificar todo o processo e compreendê-lo como ele acontece. Eu espero que vocês tenham compreendido e nos encontramos na próxima aula.